O líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele foi um pouquinho mais longe nessas afirmações. Disse que não existe nenhuma alternativa senão uma queda significativa dos juros. Pressionou, inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a agir, alertando que caso não faça esse corte aprofundado, o Brasil pode solicitar a saída de Campos Neto do Banco Central. José Guimarães argumentou que o adiamento da análise do arcabouço fiscal não deve ser usado como justificativa para manter os juros em 13,75% ao ano, porque o novo marco fiscal já foi aprovado por deputados e senadores. José Guimarães criticou também Campos Neto, acusando-o de ser um agente de articulação contra o governo, tornando os esforços do Planalto na pauta econômica inúteis. Paulo, a gente vê que existe, uma coordenação de críticas e até mesmo podemos até utilizar a palavra ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas o que existe também é a perspectiva dessa queda de pelo menos 0,25 ponto percentual. Alguns atores do mercado, a gente até comentava ontem, a curva de juros já precificava uma queda de meio ponto percentual. Eu tenho lido alguns economistas também que disseram que o cenário econômico brasileiro já abriria a porta até de 0,75, que não seria nenhuma loucura. Mas, a gente sabe, o Banco Central não sinalizou nada até agora, não falou, olha, vai cair, ele até deixou uma porta aberta por meio de uma comunicação, mas não falou que vai começar o ciclo de afrouxamento monetário nessa reunião. Então, entre o pragmatismo e o conservadorismo do Banco Central, de começar com 0,25, começar mais leve esse ciclo de afrouxamento monetário, e 0,75, que seria muito mais agressivo até mesmo do que o mercado já está pedindo, tem uma diferença bastante grande de postura. Até porque, a gente lembra, é a primeira reunião onde vão participar Gabriel Galípolo, também o Ailton Aquino, são dois diretores novos do Banco Central que chegam, inclusive, para fazer algum tipo de contraponto, já com uma perspectiva mais de olhar do próprio governo atual para essa redução mais aprofundada de taxa de juros. Mesmo assim, é uma discussão que vai haver lá no Banco Central e que a gente vai ficar monitorando, porque quarta-feira que vem, hoje é muito importante porque tem Fed, mas na quarta-feira que vem, a taxa básica de juros aqui no Brasil movimenta também bastante as expectativas por aqui. Exato, Felipe, até inclusive estava vendo algumas análises, de alguns economistas, acreditam, principalmente ali, que o tom deixado já, até inclusive no último comunicado, bem mais conservador, que ainda assim, teve aquela contradição em relação ao discurso e ao comunicado, a ata em si, que veio ali um pouco diferente, mas a comunicação, inclusive, foi de mais conservadorismo, que manteve ali aquelas palavras, parcimônia que o Banco Central trazia no comunicado, paciência, cautela, apesar do cenário econômico estar mais favorável, justamente, a gente viu esse próprio IPCA 15 que traz ali, uma expectativa em relação a um processo de desinflação, mas ainda assim o Banco Central deve manter este tom um pouco ainda do 0,25, pelo menos muitos especialistas acreditam que sim, para não dar agora 0,5 e depois começar a ter uma cobrança, o mercado pedir mais do que meio ponto percentual nas próximas reuniões. O que eu li também, inclusive, em relação a tanto o próprio Galípolo e o Aquino, o que pode vir ali nesta sinalização desta reunião deles seria um pouco mais no comunicado mesmo, não em si, em ser ali, o que pode aparecer no comunicado um pouco mais do contraponto, na hora de se redigir ali este contraponto em relação ao ritmo deste aperto monetário, Muitos acreditam, então, justamente que o Banco Central, apesar de ter dados, inclusive, de se chegar numa magnitude maior, pode ser que ele mantenha esse conservadorismo com 0,25 para ir depois aumentando provavelmente gradativamente nas próximas reuniões. Só para entender, que muitas vezes o mercado pede mais a essa pressão por parte do governo, igual a gente viu de Simone Tebet, o líder ali do governo também na Câmara pedindo este aumento maior. A gente sempre vê esse tipo de pressão por parte da ala do governo ali, mas muito provavelmente isso não vai trazer pressão para a decisão que será tomada na semana que vem. Pois é, Paula, e claro, a gente coloca alguns dados, algumas informações que podem subsidiar o Banco Central a tomada de decisão. A gente lembra, ontem saiu o IPCA 15, com o número bem melhor aí do que a mediana das estimativas, reforçando essa chance aí de uma
de uma tomada de decisão um pouco mais agressiva aí pelo Banco Central. Inclusive porque a gente falou lá dos Estados Unidos, a questão da inflação de serviços, aqui medido pelo IPCA 15, a inflação de serviços também arrefeceu, caiu, desacelerou, também núcleo de inflação acabou desacelerando também. A gente lembra, na semana anterior, teve o IBCBR, né, que é considerado ali a prévia do PIB, também desacelerando, também trazendo uma desaceleração do crescimento, que mostra esse arrefecimento da economia que pode sustentar, né, uma tomada de decisão um pouco mais aprofundada pelo Banco Central. Né? Dados da economia mais desacelerados acabam sendo notícias boas para o Banco Central, né? Embora seja uma notícia que pode ser ruim, né? O IBCBR mais fraco, ruim para a economia, porque mostra essa desaceleração, acaba sendo um dado importante para o Banco Central. Claro que ele leva em consideração várias coisas, a gente sabe que está numa decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, também na Europa, a gente tem decisão de política monetária no Chile também, e isso pode acabar pressionando de uma forma ou de outra na tomada de decisão do Banco Central brasileiro, né? Os países acabam não sendo ilhas ali, estão muito sujeitos, né, a interferências sobre o que acontece no mundo todo, principalmente quando a gente vê uma situação envolvendo o choque das commodities, a gente vê a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente vê agora toda essa possibilidade de mais estímulos pela economia chinesa. Então, enfim, todo esse movimento global, né, pode interferir de alguma forma na decisão do Banco Central aqui do Brasil. Mesmo assim, os dados econômicos do Brasil, né, como eu comentei há pouco, né, já dão até uma perspectiva para alguns economistas de uma queda de juros um pouco mais aprofundada de até 0,75. O que acaba não sendo, né, uma perspectiva do mercado que pede pela curva de juros 0,5%, meio ponto percentual, mas o Banco Central deve começar com 0,25 mesmo, viu, Paulo? Exato.